Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Sousou no Frieren, que no último episódio já mostrou as estratégias, o pessoal bolando estratégias para vencer o clone da Frieren e a luta já começou. E também mostrou um pouco mais do passado da Frieren e também algumas outras lutas que estão por vir. Então vem comigo e bora lá! Então, meus amigos, esse vídeo vai ser um pouquinho mais simples e mais curto do que eu costumo fazer de Sousou no Frieren, porque eu ainda tô me recuperando. Estive meio mal esses dias, estou me recuperando, então eu ainda não tô em plena condição de gravar, beleza? Mas então vamos falar sobre o episódio. E no início do episódio, já mostra aquele grupo todo tentando discutir uma forma, achar uma estratégia para vencer o clone da Frieren. Né? E ninguém quer ir lá tancar sozinho, porque é meio complicado. E aí depois chega aquele cara, o bigodudo lá, que era do grupo daquela Edel, ou Edel, daquela menina que tinha os poderes mentais, que o pessoal tava achando que ela era a chave, a chance para vencer a Frieren, né? Porque ela, por ser muito especializada, ela poderia passar das defesas da Frieren e abrir uma brecha para alguém mais matar, né? Que eles estão procurando uma brecha. Eles não estão pensando em vencer esse clone no poder. Mas aí ele fala que essa Edel, ou Edel, depende de como você fala, ela rodou, ela desistiu do teste. Ela e o careca lá também, né? Os dois caíram pra professora, pra Sensei. E ele foi o único que chegou lá. E aí é legal que ele fala uma coisa assim: poxa, eu tenho algumas informações que a Edel me passou e é melhor a gente trabalhar junto. Aí chegou o Denken: agora, filho, tô falando isso desde o começo, né? Ele meio que fala isso, ele tá certo. Desde o começo o Denken falava: vamos todo mundo junto, seria melhor. Não foram, se deram mal. Né? Um monte de gente se deu mal nessa história aí. Se tivesse todo mundo junto, talvez as perdas seriam bem menores, né? Mas não, eles foram separados e deu no que deu. Mas depois a Metódica, aquela loira autona, começou a curar ele. E sim, ela é meio que uma maga com algumas magias de suporte. E aí eles voltam pra reunião e começam a falar: poxa, eles são clones. Clones de uma entidade. Será que esse clone por si só tem uma fraqueza? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vai que esses clones são feitos de sombra. E se a gente tacar luz, ele tem uma fraqueza em comum. Entendi. Todos os clones têm uma fraqueza em comum, que não é a fraqueza da pessoa em si, né? Só que chega a Lavigne e a Akane, e a Lavigne fala que não. Que eles não têm fraqueza, é exatamente igual a pessoa mesmo, em todos os pontos. E ela até fala que ela sabe disso porque o irmão dela já foi pra uma missão para tentar invadir essa masmorra aí. Então ela sabe que isso não funciona, que não é assim. E aí é legal também que chega o Richter, ou de vermelho lá, e fala assim: aí, se você tem umas informações importantes, por que você não deu essa informação antes? Você poderia ter vindo com a gente e dado essas informações? Aí vem aquele negócio, né? O Richter é sempre um cara malandro. É um cara complicado, principalmente depois, naquele primeiro teste, que ele queria eventualmente matar elas. Elas não confiam nele. Você viu que a Akane falou? Eu não, você parece aquele tipo de gente que abandona seus aliados a menos que a regra não permita. Então assim, ela desconfia dele, então ela não quis se unir por causa disso. Ou seja, a conduta que o Richter teve no outro teste tá cobrando um preço alto também. E cobrando um preço alto pra todo mundo, né? Porque várias pessoas do grupo, várias pessoas dos magos que estavam ali poderiam ter se beneficiado com essa informação da Lavigne. Só que, já que estava junto, ela resolveu não falar. E também a Lavigne tinha uma outra informação que era muito importante, que é o seguinte, que quando o irmão dela foi pra lá, ele disse que todos os clones depois começaram a voltar para aquele lugar onde eles estavam. Então é mais ou menos assim a estratégia do Spiegel lá, do bicho. Ele distribui os clones para enfrentar todo mundo, e os clones que vencerem, eles voltam depois para a base, pro lugar antes de chegar nele, para proteger ele. Então essa é a estratégia do bicho. Então ela falou: olha, se a gente não resolver alguma coisa rápido, daqui a pouco todos os clones sobreviventes vão chegar aqui. Então vai ter clone do Denken, vai ter clone da Ferne, vai ter clone de todo mundo. Então ela falou: é melhor a gente se apressar, porque, assim, um clone contra um original, a tendência, pelo visto, é que o clone ganhe. Não à toa que nunca ninguém consegue completar essa masmorra. Então a tendência é que sim, né, o clone acabe vencendo no mano a mano. Eu já falei isso em outros vídeos, questão emocional, questão de tensão, tudo isso influencia um bocado, né? Mas de qualquer forma, como estava muito difícil arranjar alguma solução para vencer aquele clone da Frieren, a Ferne resolve explicar uma vulnerabilidade da Frieren. Ela resolve mostrar
uma vulnerabilidade na prática. E aí ela até fala pra Frieren andar perto de uma parede e dar um ataque nela, né? Sabendo que a Frieren ia conseguir bloquear. Só que quando ela bloqueia, o Denken, os outros viajaram um pouco, né? Você vê que a Lavinia e a Kanye não perceberam. Mas o Denken percebeu que no momento que ela lança uma magia, seja de proteção ou de ataque, ela perde a sensibilidade da mana um pouco. Então, uma magia lançada no exato momento que ela tá lançando uma magia, ou muito próximo, consegue fazer com que ela fique meio que cega, que ela não veja o ataque, né? E até falam que isso é meio que um erro principiante, é uma coisa que... é uma das primeiras coisas que você tem que solucionar quando você é um mago. Só que a Frieren nunca conseguiu solucionar, não se sabe por quê. E é porque ela é muito interessada em combate. Mas isso aqui, pra quem conhece um pouco de artes marciais, essa falha seria mais ou menos como você virar o rosto quando alguém te ataca. Sabe quando você tá lutando arte marcial e o cara vai te dar um soco, a pessoa perde a visão e fecha assim, vira o rosto? Então, você perdeu a visão por um momento, e naquele momento você pode tomar um outro ataque fatal. Em paralelo seria isso, é um erro básico, é um erro, posso dizer que leviano e infantil até, mas que pode ser numa luta fatal, né? Só que o Richter fala, só que a questão que não é fatal pra ela é que praticamente ninguém consegue usar isso contra ela, porque ela é muito boa em todo o resto, certo? Mas assim, então eles já pegaram que essa é a única possibilidade de conseguir vencer a Frieren de verdade. É aproveitar essa única vulnerabilidade dela, porque em encontro de poder, só a própria Frieren conseguiria. E depois disso, e agora sabendo dessa vulnerabilidade da Frieren, eles começam a traçar uma estratégia específica para conseguir explorar essa vulnerabilidade da Frieren. E aí a Fern até fala que a Frieren parece estar se divertindo muito com a situação. Né, porque ela se lembrava do grupo do herói lá, como que eles também elaboravam estratégias para vencer um chefão. E era legal porque lá, eles eram os caras que eles foram os caras que mataram o Rei Demônio, mas nenhum deles era overpower e eles não resolviam as coisas sozinhos. Um ajudava o outro, você via que até pro chefão de masmorra, não era nem o Rei Demônio. Eles conseguiram, eles só conseguiam vencer com uma estratégia, com todo mundo lutando junto. Eu adoro esse jogo coletivo, essa sensação de time. Menos né? o Raiden, né? Oi? Menos o Raiden. O Raiden naquela ocasião não ajudou porque tava bêbado, mas normalmente ele deveria entrar também na história, né? É porque o beberrão não foi nocauteado pela bebida antes do chefe. Mas por fim, a estratégia que eles adotaram foi o seguinte: vai a Frieren e a Fern. Os outros não vão. Os outros vão ficar do lado de fora pra impedir que os outros clones cheguem. Né? Porque se tiver todo mundo lutando com a Frieren e chegar os outros clones do nada, seria um risco e seria uma coisa que você não pode nem calcular. Você não sabe qual clone vai chegar primeiro, então não daria certo. Então a Frieren e a galera toda fez uma estratégia boa, que é dividir todo mundo ali pra segurarem os clones que estão vindo. E a Frieren, que já empata com a outra ela, ainda mais que a Frieren é meio sangue frio, ela não fica assim com medo da batalha, nada do tipo. Junto com a Fern, teria um poder suficiente pra vencer o clone dela. E aí ela teve a ideia do seguinte, a estratégia dela foi o seguinte: por um lado faz muito sentido, por outro lado eu não gostei, eu acho que tem um errinho ali. Um lado que é verdade é que assim, bom, ela falou, se for todo mundo, muita gente, tem gente que não tem poder compatível com a Frieren. Um ataque em área, morria Kanye, morria Lavinia, morria aquela menina rapidinha lá, a Laufen, talvez a Methode, uma galera ia morrer. Uma galera ia morrer. Então, realmente, ir com todo mundo, eu acho que seria umas perdas desnecessárias. O que vocês acham? O que você acha, Osvaldo? Eu também acho que se fosse, tipo o Denk... botar um trio ali, né, no máximo. No máximo um terceiro, agora mais do que isso não ia dar mesmo não, pessoal. Ele é muito fraquinho. É muito abaixo do nível da Frieren. Tipo assim, você tá pensando num personagem de level 99 e uns bichos nível 5. Não dá, assim. É incompatível, não iria nem ser realmente útil pro combate aquele pessoal. Então a estratégia foi ok. E a segunda estratégia, a segunda parte era o quê? A Frieren vai lutar contra ela mesma. Não vai ser a Fern, que eu já vi muita gente falando que a Fern ganharia. Não ganharia da Frieren. Tanto que não é a Fern que vai pro infight. É a Frieren que fica lutando com ela. A Fern se esconde e vai tentar pegar aquele momento exato que ela tá conjurando magia pra usar o Soul Track dela, que é a magia mais rápida dela, pra matar o clã da Frieren. Então, porque ela fala, olha, o Soul Track é uma coisa que você treinou desde criança, porque quando ela ficava atacando aquela magia na pedra,
lá no início, nos primeiros episódios, era o Soul Track. Ela não sabia, né? Mas ela tava lá treinando desde nova. Então aquilo é natural dela. É uma coisa que ela faz muito bem. Agora, a parte que não faz tanto sentido, ela fala assim, olha, nós, os elfos, essa magia é nova pra gente e tudo mais. Eu entenderia se fosse um outro elfo qualquer. Mas tem que lembrar que no início da série, a Frieren, foi dito que a Frieren foi a pessoa que estudou o Soul Track, dominou o Soul Track e explicou ele pra humanidade. Ela que desmiuçou e ela adaptou aquilo pra ser especializado contra demônios. Cara, não faz sentido pra ela não ser automático. Sabe dizer? É uma coisa, pra dar uma chance de matar pra Ferne ter algum sentido, alguma função na batalha. Porque pela diferença de níveis também não deveria nem ter. Né? E eu sempre falei que tem um protagonismo excessivo em batalha às vezes com a Ferne. Mas esse ponto aí eu achei que não faz muito sentido, não sei o que vocês acham também. Mas pra mim, essa parte aí não foi tão legal. Mas de qualquer forma, vão as duas pro combate. Mas antes de eu falar da luta, teve um outro momento que foi interessante, que foi a conversa da Frieren com a Ciri, ou Ciri, não sei como você quer falar o nome da elfa, a mestra da Frieren. E mostra, inclusive, no passado, quando a Frieren chegou lá e mandou meio que um testamento, algo assim, uma carta lá que a Flame tinha deixado pra Ciri, né? E ela tinha morrido, a Flame. E assim, é interessante, né, como que a Ciri fala, já se passaram 15 anos, então ela morreu, né? E a Ciri, ela é meio, às vezes, ou pelo menos aparenta ser um pouco desapegada, né? Você viu que ela não parece que ficou muito surpresa nem muito encantada com a morte da Flame. E aí é legal que a Flame falou o seguinte, olha, a gente conseguiu fazer o Imperador, o Império lá, autorizar a magia, porque a magia era proibida, a magia era vista como uma coisa do demônio, do capeta. Então não podia. E aí a Flame conseguiu mudar isso e fazer com que a magia fosse, a partir de agora, permitida para os humanos. Então precisava que alguém ensinasse magia. Né? Só que ela morreu. Então ela pediu para Ciri, só que a Ciri se negou. Porque ela tinha uma ideia muito diferente de como que eles viam magia. A Flame gostaria de ver magia para todo mundo. Né? Já a Ciri tem uma tendência a achar que não deveria ser para todo mundo. E aí você não sabe exatamente por quê. Se uma acha, sei lá, é muito poder para ficar na mão de geral, isso pode gerar um caos. Né? Como, sei lá, você dá um tanque de guerra para cada um. Né? Então, assim, então eu não sei qual era a cabeça das duas e por que exatamente que uma era contra, a outra era a favor. Mas, assim, elas tiveram essa pequena divergência, aparentemente, e quando a Frieren falou que tinha que falar, ela ia embora, só que a Ciri chamou ela e elas foram andando um pouco e conversaram um pouco mais. E também vem uma coisa legal, que eu acho muito legal, que é quando sempre pega essa questão da diferença da vida de um humano e de um elfo, porque assim, a Ciri fala o seguinte, olha, a Flame sempre teve que agir muito rápido, fazer as coisas tudo muito rápidas, porque a vida do humano é muito curta. Né? Ela fala que pra ela, a vida da Flame era insignificante, era uma coisa tipo pífia. E talvez por isso que ela nem se apegue mais a muita gente. Mas assim, e ela fala, olha, nós elfos podemos deixar uma ação para daqui a 1 século, 2 séculos. Se a gente deixar ficar sem esperar para tomar uma decisão depois de 1000 anos, nada vai acontecer. Tá tudo bem. Né? E isso achei interessante porque assim, todo mundo que já foi estudante sabe como é que é. Você tem lá, sei lá, 1 mês para fazer o trabalho. Quando a água começa a bater na bunda, quando você a corda começa a apertar o pescoço, é que você anda. Né? Os seres humanos, eles tendem a se motivar na emergência. Não é fácil você se manter motivado o tempo inteiro quando você não tem um método, um prazo. Prazos funcionam para isso, né, cara? Senão ninguém cumpre. Tanto que atualmente no estudo, em muitas faculdades, estão adotando uma coisa chamada metodologia ativa, onde todo dia tem um testezinho no final da aula. E você estuda em casa, o professor só vai te passar, revisar a matéria e vai ter um testezinho depois. Porque, assim, é como se jogasse numa piscina e um jacaré atrás. Tem que nadar o tempo inteiro. Porque normalmente é assim que as pessoas fazem. Olha, não tem nada urgente. Eu posso, né, ir devagar. Então, os elfos é uma coisa que explica também por que a curva de aprendizado dos elfos costuma ser menor. Porque, cara, quando você tem todo o tempo do mundo, você não tem a mesma motivação para aprender uma coisa rápido. Por exemplo, se você quer, sei lá, virar um grande artista marcial. Tu começou aos 16, meu irmão, você não tem muito tempo. Porque a tua vida mesmo, com 30 anos, começa a decadência. Então você tem que ralar muito até os 20 e pouco. Porque 20 e pouco, pra começar, tá tardíssimo. Então o ser humano tem essa emergência, imagina, você é um elfo. Posso passar daqui 100 anos? Então essa é uma coisa legal também que a Ciri trouxe e que é uma grande diferença pros humanos. E ela fala também que agora
a magia, o mundo vai ser dos humanos em pouco tempo. Porque aquilo que eu expliquei em outro vídeo lá atrás, que eu falei o seguinte: elfos não convivem entre eles. Então o que um aprende, um não ensina pro outro. Eles não têm tanta vida em comunidade pra trocar experiência. O humano não, o humano fica trocando experiência, vive em um monte de gente, vai ter 20 magos estudando a mesma classe, e eles vão aprendendo, vão ensinando um pro outro, então você vai repassando o conhecimento. Né? Isso é uma vantagem do ser humano como um todo. E ela fala meio que isso, em outras palavras, e essa parte também foi bem interessante. Mas depois volta pra batalha, né? E é onde começa a batalha mesmo. E como eu disse, a Ferne não foi pra cima da Frieren, ela ficou mais na lateral. E a Frieren ficou lá, lutando. E foi muito legal, né? Tipo, alguns momentos da luta foram muito bons. Além de toda a movimentação, o show de luz que eles fazem, né? Pra mostrar a magia, que é muito espetacular. Algumas cenas muito legais. Uma cena muito legal, na verdade, que eu queria especificar foi uma hora que a Frieren pula de uma magia do clone, desvia, e você vê que o clone tá lá embaixo, de repente ele faz tipo uma luz, como se fosse um teletransporte, e a Frieren clone está na frente da Frieren original. E é aí que ela vai lançar a magia pra acertar a original, só que a original sai, e no momento que ela tá lançando a magia, que você vê que a magia tá formando, que é a hora que teoricamente a Frieren perde a sensação de mana, a Ferne vai e ataca por cima da magia. E acaba aí, acaba com teoricamente a Frieren levando, o clone da Frieren levando esse ataque. Então, eu já quero deixar alguns questionamentos aqui pra vocês. Vocês acham que a luta com o clone acabou, sim ou não? O que você acha, Osvaldo? Sim, rapaz. Se não mostrou o corpo, não acabou não. Pra mim só acaba quando a gente vê o corpo tirado no chão. Eu também igual aquele meme do herói. Sobe a fumaça, começa a música e o herói, meu Deus do céu, o cara não morreu, o cara não morreu. O que vocês acham aí? Deixa aí nos comentários, eu não posso falar porque seja pelo sim ou pelo não, seria spoiler. E agora, galera, estamos chegando na parte final, inclusive da temporada de Frieren. Pois é, faltam alguns 3 ou 4 episódios pra acabar a temporada toda. É uma pena, né? Tô achando que se acostumou bastante a ter a sexta-feira já ser Frieren, todo mundo comenta isso. Mas vai acabar. E esse teste agora, essa parte do teste, deve durar mais 1 ou 2 episódios. É porque eu não lembro exatamente sempre quantos capítulos, eu não fico memorizando isso do mangá. Mas assim, falta acontecer um pouco do encontro dos que estão fora com outros clones que vão vir. Não vai mostrar a luta exatamente deles, são partes. Vai ter ainda coisas da Ubel e do Land. Vai ter ainda a aparição de novo do clone da professora lá, que vai causar um outro probleminha, mas vai ser interessante. E um pouco mais, um desfecho ali daquela situação da Ferne e da Frieren. Beleza? E aí depois vai ter esse último teste, deve ser 1 ou 2 episódios também. A última parte do teste de mago de primeira classe. Então era isso que eu queria falar com vocês. Me desculpa se o vídeo ficou um pouco diferente, eu estive um pouco prolixo, sei lá o que, porque eu não tô conseguindo pensar muito bem ainda. A cara tá porca, o cabelo deve estar horrível, mas eu acho que dá pra relevar ainda assim pela situação. E eu agradeço demais a todo mundo que chegou até aqui. E se você deu um like, eu agradeço ainda mais, porque ajuda demais. E se você gosta de Se Eu Sou No Frieren, saiba que eu acompanho toda semana aqui no canal. Então se inscreva para não perder outros vídeos, beleza? Então é isso e eu vejo vocês no próximo vídeo.